Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar bastante aí sobre a situação do departamento de futebol do Vasco da Gama. O treinador confirmado aí será o Zé Ricardo. Zé Ricardo aí sacramentado. O Vasco da Gama podendo dar um chapéu aí no Botafogo, trazendo um profissional que teve bastante sucesso nesse ano de 2021 no Alvinegro. E a gente simplesmente vai falar aqui também sobre essa reunião aí que vai acontecer na quinta-feira, envolvendo aí a nossa salvadora da pátria, a Carol Pfeiffer, e também o Jorge Salgado, e com o nosso CEO rubro-negro Luiz Melo, aquela reunião que vai salvar o Vasco da Gama. A gente vai falar bastante também, meus amigos, sobre a situação aí na política do Vasco da Gama. Perfeito? Então se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, se você preferir. É importante para você avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho aí para vocês receberem as notificações. Amigos, o Vasco da Gama está aos poucos aí tentando reformular o seu departamento de futebol. A dificuldade é muito grande. O Vasco, além de esbarrar na parte financeira, esbarra aí na incompetência de Jorge Salgado e companhia. E é o seguinte, meus amigos, a Série B do próximo ano deverá ser a Série B mais difícil da história. Alguns times, como a Chapecoense e também a equipe do Sport, já estão confirmados aí para a Série B do ano que vem. O potente Grêmio de Porto Alegre, e a gente pode ter aí também o Bahia ou o Atlético Paranaense. Olha que Série B. E o Vasco acertou, confirmado aí. O Zé Ricardo será o técnico do Vasco da Gama. Essa é a informação que a gente tem. O Salgado já tinha dito isto esta semana publicamente. E eu pergunto para vocês, será se o Zé Ricardo é esse nome aí para poder levar o Vasco da Gama à Série A no ano que vem? Bom, meus amigos, sorte aí para o Zé Ricardo, confirmado, e nas próximas horas aí o Vasco deve fazer o anúncio oficial. A situação está por detalhes para ele voltar ao Brasil, ele que está lá no Catar. Amigos, o Vasco também dando um chapéu aí no Botafogo. Tivemos informações aí e o próprio executivo do Botafogo confirmou isso. O Freeland, que fez um bom trabalho em 2021, confirmou que recebeu sondagens aí do Vasco da Gama. Essa notícia veio aí da Rádio Brasil, perfeito, e o Jorge Salgado teria encontrado aí com o presidente do Botafogo para verificar a possibilidade de trazer este profissional
para trabalhar no Vasco da Gama. O Vasco que não obteve êxito com Alexandre Matos, com Anderson Barros, tentando aí o executivo do Botafogo, que continua fazendo o seu trabalho lá enquanto isso. Outra coisa, o Ricardo Gomes também muito próximo de ser anunciado aí, aguardando apenas aí a situação da bateria de exames dele, apontado aí que ele esteja apto, vai ser anunciado pelo Vasco da Gama. Certo, meus amigos? Amigos, reunião confirmada, a reunião que vai salvar o Vasco da Gama, entendeu? Vai salvar o Vasco, entre Jorge Salgado, Luiz Melo e a Carol Pfeiffer. Quem trouxe essa notícia foi o assessor da Carol Pfeiffer aqui no YouTube, o jornalista Lucas Pedrosa, que disse aí que a assinatura, né, de não divulgação aí dos números do Vasco foi assinado. Aquilo que o pessoal falou que era contrato, né, que era acordo, né, foi assinado. A empresária confirmou aí que tem uma reunião marcada aí para amanhã, quinta-feira, e estuda aí os próximos passos, alternativas para começar o trabalho de receita no Vasco da Gama. Isso não teria nada a ver aí com relação ao clube empresa, ela não sabe de nada disso, entendeu? Ela esteve aqui na semana passada, ninguém falou nada disso para ela. Mas é o seguinte, independentemente de qualquer coisa, trazendo investimento para o Vasco, já dei minha opinião aqui. Eu estou de acordo. O que eu não estou de acordo é com essa falta de transparência, porque para mim, na minha opinião, ainda não ficou muito clara aí essa relação entre essa moça e o Jorge Salgado. Não ficou muito claro para mim quais são os objetivos dessa diretoria. Eu estou há 10 meses tentando entender e só vejo um objetivo, que é destruir o Vasco da Gama. Por mais bem intencionado que pessoas possam estar para chegar aqui no Vasco da Gama, o Jorge Salgado lá, nada, rigorosamente nada vai acontecer. Sobre a política do Vasco da Gama, ontem a gente teve um andamento lá na Ação dos Templários. Hoje, às 21h30, eu não coloquei aqui na capa do vídeo para não criar especulação. A gente vai trazer o seu Eloy e ele próprio vai explicar para você, torcedor do Vasco, ele que é o autor dessa ação, qual foi a novidade que a gente teve lá na Ação dos Templários ontem, que o processo foi para conclusão. Está lá na mão do Dr. Paulo Roberto, aguardando a situação do Camilo Rulieri para que ele possa dar a sentença. Mas aqui embaixo ontem a gente teve uma novidade aí, e mais tarde na live das 21h30, imperdível, o Eloy vai nos explicar e ele vai falar aqui sobre a situação do clube empresa, o Vasco da Gama, ser vendido aí. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!